Pedro Franco, diga-me francamente, você é o design brasileiro que leva o Brasil para Milão? Bom, eu sou o Pedro Franco e a minha trajetória é muito permeada entre Brasil e Itália. Pela primeira vez que eu estive lá em Milão foi em 2000, quando eu ganhei um concurso. E eu digo que desde então me tornei design, né? Milão é a porta de entrada para se falar de design. E esse concurso que se chamava Brasil Faz Design me deu a oportunidade de levar uma criação minha que se chamava Poltrona Orbital pela primeira vez para aquele acontecimento. Eu lembro que aquilo foi fantástico, aquela experiência. Eu pude contar um pouquinho sobre o meu trabalho para o mundo inteiro do design e caí nas graças de um grande curador que se chama Vani Pasca e que me pôs na capa de um livro sobre tendência do novo design. Desde então, são 20 anos de participação no Salão de Milão, passando por todos os processos, desde um Fora Salone, depois participando efetivamente de um espaço destinado a jovens designers selecionados pela feira, que chama Salone Satellite, e até culminar no espaço oficial na feira com a minha indústria, com a Lot of Brasil. Pedro, qual foi o momento de maior orgulho como designer? Olha, o dia que eu chorei efetivamente com o meu trabalho foi o dia que eu me deparei com o stand da Lot of Brasil, né? Eu tinha um grande sonho, eu tinha aprendido muito no decorrer dessas participações ali na Itália, de como expor o design, como se produzir o design. O design italiano para mim sempre foi um berço de exemplo, no sentido de que ele é muito inclusivo, né? A gente tem grandes designers, inclusive brasileiros, como os irmãos Campana e tantos outros internacionais que se posicionam produzindo com indústrias italianas. Mas o que fica efetivamente é o orgulho do Made in Italy, né? Eles põem aquele Made in Italy muito grande. A questão da Lot of Brasil foi sempre essa busca, né? Por que não a gente ter um design industrial, com uma forma de comunicação, uma forma de expor a la italiana, levantando essa forma de se produzir brasileira com as histórias brasileiras. Então, a partir disso que eu crio a Lot of Brasil, eu convido os maiores nomes do design mundial, a Pininfarina, o Alessandro Mendini, os próprios Campanas aqui do Brasil e tantos outros designers do mundo inteiro, para produzirem em função de um briefing brasileiro, para ser produzida com matéria-prima brasileira e para ter efetivamente esse DNA do Made in Brasil, pelo orgulho do Made in Brasil. E de repente em 2 anos a gente tem a maior feira mundial de design, que é o Salão de Milão, nos convidando, né? O comitê nos convidando e nos dando um espaço. Nós nos tornamos a primeira indústria da América Latina convidada a participar desse evento. Então eu digo que foi uma utopia que deu certo, foi um dia que esse sonho se materializou e a hora que eu me deparei com aquele stand, com aquela identidade brasileira em meio a tantos players internacionais, foi o dia que eu me emocionei muito. A questão da renda, eu acho que nada é criado a partir do nada, né? Primeiro de tudo, eu acho que existe aí um grande manifesto, existe uma grande resposta a um mundo indo muito verso a questão da inteligência artificial, produzindo, eu leio vi grandes marcas produzindo a partir de inteligência artificial. E eu não acredito nisso, eu acredito no design, eu acredito numa frase que um grande filósofo do design, o Vitor Papanek, dizia que o que realmente importa o design é como ele se relaciona com as pessoas. E eu acredito muito no sentido dessa plataforma, dessa engrenagem que é o design, né? Juntando o artesão, juntando a indústria, contando a história de uma localidade. Essa questão da renda, ela vem exatamente como um elemento que junta todos esses valores, né? Nessa minha nova coleção eu tenho alguns artesãos que estão co-criando comigo, né? Como é o caso da minha poltrona Under Construction, criada pela visão da Ana Caires, que é uma artesã baiana. Mas ao mesmo tempo eu tenho a renda que eu criei inspirada nas nossas rendas brasileiras, mas que são traduzidas pela grande indústria. Então, eu acredito que a grande resposta a essa rede, dessa matrix, a rede dessa alta tecnologia, é a rede do feito à mão, é a forma de se fazer das rendas brasileiras e que, por sinal, ela tem um valor muito parecido com o que eu procuro levar sempre no meu trabalho, que é a localidade, né? Ou seja, as rendas vieram da Europa no século XV, foram criadas na Europa no século XV. No século XVIII, a família real portuguesa trouxe aqui para o Brasil para ter as roupas feitas por artesãos brasileiros e esses artesãos deram uma vida própria para essa renda brasileira, né? Ou seja, eu começo a ter uma renda que é única em todo o mundo. E mais do que tudo na questão da renda, acho que tem um outro valor quando eu falo de localidade. Ser local não é só ser Brasil no mundo, mas ser local é também você ser a sua partezinha no Brasil em todo o território brasileiro. Por isso que eu digo, eu acho que existe uma forma de se pensar
e de se expressar esse rendado lá no Pernambuco, existe uma outra forma de expressar esse rendado lá no Ceará, e acho que ao mesmo tempo todas essa questão dessa trama, dessa forma de se fazer, eles meio que se encontram, né? E que é o que o Brasil tem de um grande exemplo aí para todo mundo, no sentido de que é um país de muita tolerância, de muita diversidade, de credos diferentes, de culturas diferentes, mas que se dialogam e vivem harmonicamente. Então a renda, ela foi o mote, né, que ela representa, que ela engloba todos esses tipos de valores, das formas de fazer e das formas de pensar e da forma de ser. Caraca, foi legal isso, hein? Usar uma renda como inspiração para o móvel. Legal. Bom, eu queria deixar uma dica por aqui, para um programa tão focado na questão da criatividade. A gente tem um terroir que é único, um terroir que é nosso. Vamos explorar as nossas raízes, que é tão diversa e é tão única em todo o mundo. Se a gente explorar essas nossas raízes, trabalhando e incluindo artesãos, a nossa identidade cultural, a indústria se utilizar dessa identidade cultural, a gente se transforma em personagens únicos nesse mundo e a gente vai deixar o mundo mais bonito com um pouquinho de samba. Bem brasileiro. Oh, Brasil, 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 Brasil.